Olá, o SBT entrevista hoje Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Olá, ministro, obrigado por nos dar essa entrevista. Olá, querido, prazer. Ministro, começar falando das eleições, né? Na comparação com 2012, os candidatos arrecadaram 67% a menos. Houve ali um barateamento das campanhas. Foi a primeira vez que se aplicou essa regra que proibiu o financiamento empresarial. Que balanço que o senhor faz? É uma regra boa que deve ficar como tal ou o senhor acha que haverá aí mudança nessa legislação? Eu acho que esse aspecto da decisão do Supremo e do Congresso, acho que esse aspecto foi positivo quanto ao barateamento da campanha. Não só por conta desse modelo novo de financiamento, só de pessoas físicas ou naturais, como também o encurtamento do prazo, a redução do prazo, a redução também do artificialismo da campanha na TV. Então, acho que esse foi um aspecto positivo. Eu não sei se esse modelo de financiamento é replicável para as eleições nacionais. Essa é uma pergunta que eu tenho feito e muitos políticos têm respondido que não, não é? E aí vem todo esse debate sobre reforma do sistema eleitoral, se vamos caminhar para um voto em lista, se vamos caminhar para um modelo de misto, né, de distrital misto, em suma. E dependendo do modelo eleitoral, nós temos que fazer um ajuste no financiamento. Aí vem também o debate sobre o financiamento público, né, Então, que é um fundo enorme, né? que é um fundo enorme e, de fato, tem que ter muito cuidado com isso, especialmente numa fase tão difícil, né? Ou se podemos voltar até a discutir o financiamento de corporações com limites. É um limite bem mais baixo, Muito né? mais baixo. Porque, veja, o que aconteceu de negativo nesse período, e aí temos muitas distorções, tem a ver com a falta de limites. Teve empresas que doaram... 200 milhões, né? Isto, ou mais. Ou mais, né? Ministro, na regra atual, o candidato que é rico, ele pode doar muito dinheiro. Tem que baixar essa limitação também? Esse ajuste tem que ser feito? Acho que tem que ser feito. É claro que foi uma solução que o Congresso encontrou nesse modelo da chamada autodoação, não é? E para também garantir o financiamento. Mas é claro que isso facilita enormemente a vida daqueles que dispõem de recursos e, evidentemente, isso gera uma injustiça e uma desigualdade. Não é? Ministro, ali no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral que o senhor preside, um assunto importante é essa ação do PSDB que pede a anulação, né, da chapa Dilma Temer. Já ali um exame de uma eventual separação das contas do candidato a presidente, do candidato a vice, e teve recentemente um depoimento do Otávio Azevedo, que é o ex-presidente da Andrade Gutierrez, dizendo que uma doação específica de 1 milhão, que ele havia considerado antes que era fruto de propina, não era, teria sido uma doação regular. O PT, na argumentação, atribuiu à campanha do vice esse 1 milhão. Esse depoimento do Otávio Azevedo, que impacto que ele tem? Ele diminui o risco em relação a uma possível condenação do atual presidente Michel Temer por conta da época em que ele era vice? Não vejo esse episódio como marcante. A questão tem que ser analisada no seu conjunto. Na verdade, se elegem presidente e vice, não é? E a campanha é única, né? Portanto, essa separação inicial não se dá. O debate que vai se travar certamente no tribunal, primeiro, é se houve abuso, né? Claro. Né? E tendo havido abuso diante da cassação da presidente, da cassação do mandato, nós vamos ter que responder à questão se esta ação deve prosseguir em relação ao seu vice. Né? Porque, claro que ele foi eleito em conjunto. Né? A pergunta que fica e que está submetida ao tribunal é se os atos imputáveis à campanha presidencial e imputáveis à presidente Dilma seriam também imputáveis ao vice Michel Temer, que agora é presidente. Essa é a pergunta que nós vamos ter que nos fazer e responder. O senhor acha que é possível separar? Em tese, isso pode ocorrer, né? O tribunal terá que fazer uma avaliação, como também pode deixar o processo prosseguir e rejeitá-lo, entender que é improcedente, né? Em suma, vamos ter que fazer essa análise e, claro, com grande responsabilidade institucional, tendo em vista as consequências. Não é? Pois é, porque a tendência é o julgamento final ficar para o ano que vem. Acho né? que é inevitável, diante das provas que ainda estão se fazendo. Não é? Veja, nós já estamos adiantados em novembro e vamos trabalhar até o dia 15 ou 16, ter sessões até o dia 15 ou 16
de dezembro. Logo, retomamos em fevereiro. Tenho muita dúvida, acho que não temos condições praticamente de votar nesse ano. Agora, no caso de haver uma condenação, ministro, a regra é que até 2 anos se faz uma eleição direta. Né? Depois de 2 anos, o Congresso teria que realizar uma eleição indireta. Nessa sequência de crises, não seria indesejável para o país submeter a um processo dessa natureza? Isso terá que ser examinado com muito cuidado, isso que eu disse. Nós temos que ter uma enorme responsabilidade institucional e o TSE tem tido, ao longo de todos esses anos, ter se revelado um tribunal sensível a esse tipo de demanda. É a primeira vez que o tribunal aceita uma ação contra o presidente da República. Né? É um caso raro, né? E em função da gravidade das acusações e por isso também consumiu 1 ano discutindo a admissibilidade da ação. É uma decisão importante. É uma decisão, portanto, importante. Agora, independentemente do resultado, acho que o que é importante aqui é que se está fazendo um grande inventário de como se fez uma campanha presidencial. Não é? Então, para efeitos históricos, independentemente do que se venha a decidir, o tribunal certamente dará uma grande contribuição, inclusive talvez indicando o que não se deve fazer no futuro. Jurisprudência. Jurisprudência. Né? Ministro, voltando, insistindo um pouquinho no ponto do depoimento do Otávio Azevedo, você acha que ele diminui o risco de uma decisão contrária ao mandato do presidente Temer? Não, certamente ele contribui para esclarecer determinado tipo de situação, não é? Mas, como eu disse, qualquer imputação deste tipo não tem grande relevância, é evidente que retira um indício, porque a campanha se fez em conjunto e normalmente, é claro que... Um conjunto de fatos para analisar, não é só esse isoladamente. Não é só esse isoladamente, né? E isso terá que ser realmente analisado com cuidado e evidentemente que a captação que se deu para presidente eventualmente subsidiou a campanha do vice, isto é natural no processo, né? Com a divisão de trabalho que eles fazem na campanha, né? Nessa questão das delações premiadas, ministro, a gente viu que agora há uma expectativa aí de homologação das delações da Odebrecht e, diante disso, os investigadores afirmam que talvez seja necessário reabrir ou rever colaborações já feitas pela Andrade Gutierrez e pela Camargo Corrêa. Porque teria havido ali, usando o eufemismo, muita contenção de dano. Né? Uhum. É procedente essa crítica de que as delações elas estão permitindo investigações seletivas, punições seletivas? Nós temos que aguardar, talvez, essas informações, não é? É possível que tenha aqui ou acolá essa contenção de danos. É claro que a delação ela não se faz ex próprio, né? O próprio delator, aquele que decide colaborar, na verdade a expressão legal hoje é de colaboração, não é? Ele é orientado por advogados e certamente faz determinados cálculos e considerações. Evidentemente que leva em conta também aquilo que os investigadores já sabem, não é? Portanto, tem que se... exige muita responsabilidade dos investigadores. Exatamente, né? Exige muita responsabilidade dos investigadores, que não deve ter um papel de indução, né? Isso precisa ser colocado com muita clareza, né? Há muita reclamação de que, muitas vezes, possíveis investigadores estão a tentar induzir, chamando nomes e coisas do tipo. Mas é possível também, nós já vimos até em alguns casos, que haja imprecisão que pode comprometer, inclusive, o benefício que foi negociado, né? E é possível que venha a ocorrer, nesse caso, novos depoimentos. Ministro, o presidente do Senado, Renan Calheiros, marcou para 6 de dezembro a votação daquele projeto que tipifica abuso de autoridade, né? Uma parcela do Ministério Público significativa é contra, os juízes, algumas entidades de juízes também são contra. Eu queria ouvir a opinião do senhor. O senhor acha que é necessário haver algum tipo de tipificação de abuso de autoridade? Kennedy, eu estou absolutamente convencido de que é preciso haver a tipificação do abuso de autoridade. A última lei que temos consolidando esses tipos de abuso de autoridade é de 1965. É um projeto de autoria de Milton Campos. Portanto, nós estamos defasados no tempo. E hoje aumentamos muito a participação da autoridade na vida do cidadão e é preciso haver elementos de contenção e de responsabilização. De modo que estou absolutamente convencido. Não só isso. Quando estava na presidência do Supremo, contribuí para a feitura desse projeto, junto com o ministro Teori, junto com o Everardo Maciel, em suma, pessoas com mentes abertas e com grande
responsabilidade para que, de fato, houvesse uma resposta. Não só em relação a juízes, promotores, mas o guarda de esquina, o auditor fiscal, o deputado na CPI. Sim. Em suma, todos nós que, de alguma forma, exercemos autoridade e podemos tender a abuso. Eu estou absolutamente convencido. E não acho que isso seja feito contra a Lava Jato ou contra as investigações. Até me surpreende esse tipo de alegação, porque parece que essas pessoas arrogam-se o direito de cometer abusos, dizendo, não é oportuno neste momento porque nós estamos investigando. Parece que é oportuno exatamente porque se está fazendo investigação. E quem está fazendo a coisa certa não deve ter medo. Claro, acredito que não haja necessidade, portanto, de colocar essa dúvida, não é? Em relação a crime de responsabilidade, na segunda-feira, o procurador Deltan Dallagnol, que é o coordenador do Ministério Público na Força-Tarefa da Lava Jato, teve com o Onyx Lorenzoni, que é um deputado federal do Democratas do Rio Grande do Sul, e pediu ao ministro que fosse retirado do relatório dele a possibilidade de que juízes e promotores, procuradores, né, que o Ministério Público e a magistratura pudessem responder em relação a eventuais crimes de responsabilidade. Não é uma atitude corporativa e até reprovável e que parece um pouco com essa resistência que existe em relação ao abuso de autoridade? Eu não conheço esse projeto, eu vi apenas a celeuma em torno dele, né, até porque não estava nas chamadas 10 medidas e constou do relatório do deputado Lorenzoni. E também não sei se seria viável do ponto de vista constitucional, se não viesse numa emenda, uma vez que o crime de responsabilidade, tal como nós conhecemos, está definido em relação aos magistrados do Supremo Tribunal Federal. Tem previsão constitucional, mas em relação aos juízes em geral, isso não estaria previsto. A mim me parece, todavia, que há que se aceitar a responsabilização. Não é? E isso eu acho que não há nenhuma dúvida. A definição de Estado de Direito é aquele em que não há soberanos. Não é? Ninguém deve estar e nem se imaginar acima da lei. Então, nesse sentido, não me parece devido que procuradores ou juízes tentem dizer que eles não têm que ter responsabilidade. Poder envolve responsabilidade, por definição. Né? Então, a mim me parece que esse debate tem que ser feito com a devida abertura. Ministro, o chamado foro privilegiado, que é a prerrogativa de foro, qual que é a opinião do senhor? Ele deve ser extinto? Ele deve continuar como está, apesar dos problemas, ele funciona? O senhor mesmo cita o exemplo do caso do Mensalão, em que o julgamento no Supremo foi célere, mas foi também ali um julgamento que andou rápido até para padrões do Supremo. Ou deve-se criar uma vara federal ali, anexada ao Supremo, para tratar disso, ministro? Para temas difíceis, né, problemas complexos, em geral a gente tem uma resposta simples, uma solução simples e normalmente errada. Né? Então, a supressão do foro, a meu ver, seria uma precipitação. Hoje se reclama dos abusos, né, cometidos na primeira instância. Eu fico a imaginar um juiz do Supremo, que foi presidente do CNJ, ou a corregedora Eliana Calmon, respondendo perante um juiz de primeiro grau, né, com o atiçamento de ânimos e tudo mais. Né? Então, a mim me parece que isso pode ser um problema. A manipulação política, muitas vezes, isso é suscetível. Pode ter tanto perseguição quanto proteção política. Exatamente, isso pode ocorrer. Agora, o modelo como ele está se tornou impraticável. Por quê? Isso foi pensado para soluções tópicas. A acusação de um ou outro parlamentar, não é? De um ou outro deputado ou senador, ou de um ou outro membro do Tribunal de Contas, em suma. Mas quando nós temos quase que a metade do Congresso investigado, é uma avalanche. Não é? E o Tribunal não tem condições de dar a sequência nisso de uma maneira normal. Então nós temos que pensar uma outra fórmula. Mas eu não acredito que sequer seja viável aprovar-se uma emenda constitucional no Congresso que vá resolver esse problema passando de imediato para o juiz de primeiro grau. Porque os políticos têm essa experiência nos seus próprios estados, reclamam muitas vezes da justiça eleitoral e tudo o mais. Também não é verdade que funciona bem a justiça de primeiro grau e funciona mal o Supremo. Na verdade, a justiça criminal no Brasil tem um déficit. Nós levamos 10 anos, pelo menos, para colocar alguém no júri. Alguém que matou, confessadamente. Demora muito, né? Portanto, demora muito. No caso do Mensalão a que você se referiu, o Mensalão andou no Supremo, mas não andou lá embaixo.
verdade. Portanto, esses dias um jornal especulava sobre prescrição no Supremo. Vamos fazer a análise sobre prescrição nos tribunais e nos juízos de primeiro grau. Vamos ter, Algo certamente... semelhante, só Semelhante. Eu, como presidente do CNJ, encontrei em Jaboatão dos Guararapes inúmeros casos de processo para prescrever crime de júri, homicídio ou tentativa de homicídio doloso. Então, na verdade, nós temos um grave problema. Se alguém quiser pensar em segurança pública no Brasil de maneira séria, tem que começar com um projeto sério na justiça criminal como um todo. E qual é a solução para andar mais rápido, ministro? Dar atenção a isto e ver o que é possível fazer. Olhar toda esta cadeia que vai da investigação inicial. O que nós temos, na verdade? Nós temos crimes que ocorrem que não são sequer notificados. Quando são notificados, raros são os casos, muitos casos não se abre sequer inquérito. Quando se abre inquérito, não se transforma em denúncia. Quando se tem denúncia, muitas vezes não se julga. Em suma, temos uma cadeia aí que leva à impunidade. Então, todo mundo pensa em segurança pública, pensa em polícia, pensa em aparato policial. Na verdade, precisa pensar na modernização da justiça criminal. Não se trata de um problema do Supremo ou da primeira instância, é do sistema como É um do todo. sistema como um todo. E aí creio que seria muito positiva a contribuição do CNJ, do CNMP, né? Do Ministério da Justiça, das Secretarias de Justiça dos Estados, um trabalho integrado, que nós, na nossa época, no Conselho Nacional de Justiça, chamamos de uma Estratégia Nacional de Segurança Pública. Ministro, alguns advogados de defesa, de acusados aí, nesses casos mais rumorosos, e o ex-ministro da Justiça, o Eugênio Aragão, eles dizem o seguinte, que a criação de forças-tarefa, ela seria inconstitucional. Por quê? Há um argumento de que Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal, eles têm também um papel de um fiscalizar o trabalho do outro, né? Um sistema de freios e contrapesos. Na medida em que os três se unem e passam a trabalhar junto, o juiz passa também a fazer papel de acusador, enfim, as coisas se confundem. Esse argumento de inconstitucionalidade da força-tarefa, ele lhe parece um argumento forte ou só acha que não? Não, é um argumento sério, sobretudo quando há esse consórcio. Não é? Não em relação a Ministério Público e Polícia Federal, que muitas vezes agem em conjunto. Porque aí é uma tarefa de investigar. É uma tarefa de investigar e, eventualmente, de denunciar. E nós mesmos, no Supremo Tribunal Federal, reconhecemos que o Ministério Público pode, até subsidiariamente, proceder à investigação. Agora, realmente, essa combinação com a ação judicial, e isso já há algumas denúncias sobre esse tipo de prática no Brasil, isso é preocupante, porque o juiz não é instrumento da acusação, não é? Ele deve ser o órgão imparcial que, inclusive, controla eventuais abusos cometidos pelos investigadores, na denúncia e tudo o mais. Então, a mim me parece que, nesse caso, se tem que pensar com muito cuidado. Mas a força-tarefa, o eventual consórcio ou a colaboração entre o Ministério Público e a Polícia Federal, às vezes até é imperativo. O problema é o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Federal. Isto. Aí sim, na verdade, o cidadão passa a ser realmente não só ameaçado, né? Passa a ter, acredito, os seus direitos violados. Isso é inconstitucional, senhor? Com certeza, com certeza. E aí, ministro, indo para um caso concreto, a defesa do ex-presidente Lula diz que o juiz Sérgio Moro exerce esse papel na Lava Jato. Ele está agindo de uma maneira inconstitucional, no entender do senhor? Não vejo isto necessariamente. Agora, teria que ser demonstrado em caso, né, eventualmente. Mas se trata de um juiz que está dedicado ao tema. Sim. Por conta da competência que lhe foi reconhecida, né, em função da lavagem de dinheiro verificada nesses casos que estavam sendo investigados a partir da competência da vara lá de Curitiba. Agora, é preciso sempre se ter em mente que aqui ou acolá pode acontecer distorções, pode acontecer abusos, isso tem que ser examinado e tem que ser submetido aos tribunais. Não é? Em geral, esses casos têm passado pelo Tribunal Regional Federal, têm passado pelo STJ e têm chegado ao Supremo Tribunal Federal. A minha turma, a segunda turma, inclusive, tem examinado casos. Em alguns casos, inclusive, já concedeu
habeas corpus, e eu acho até, eu tenho dito até, que o nosso escrutínio deve ser cada vez mais rigoroso em relação a esse tipo de matéria, sabe? Ministro, na última quarta-feira, o senhor e o ministro Ricardo Lewandowski tiveram uma discussão áspera ali numa sessão do Supremo. O Lewandowski depois suavizou um pouco, falou que foi mais uma troca de ideias ali. O fato é que os senhores discutiram e ele criticou aí, falou que o senhor quebra o decoro, acusou o senhor de comentar muito as decisões dos colegas, de falar bastante com a imprensa, inclusive está dando essa entrevista, o senhor é um dos ministros que mais atende à imprensa. Como é que o senhor rebate a crítica do Lewandowski? Na verdade, todos nós falamos à imprensa, e eu acho que é até bom que se fale. E eu entendo que, na verdade, eu devo falar por conta da minha responsabilidade institucional. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes eu falava para até orientar a magistratura, cumprir o meu papel de liderança da magistratura e, às vezes, me contrapor até a excessos que eu notava que havia em relação ao judiciário por parte de outros poderes. Como presidente do TSE, estou obrigado também a fazê-lo, não é? E, claro, como cidadão, eu posso opinar sobre temas que são relevantes. Eu critico decisões nossas e critico, até faço autocrítica a decisões que nós tomamos, como, por exemplo, aquele caso, você conhece, da cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira. Eu participei daquela decisão. Foi em 2006, né, que o Supremo derrubou. Exatamente. 2006. 2006, 2007, que derrubamos aquela cláusula e contribuímos para uma parte dessa confusão que está aí. Essa fragmentação. E hoje, olhando essa decisão, eu digo, nós erramos. Né? Então, a mim me parece que isso é devido. Então, não me parece que haja, não comento decisões que estão para ser tomadas. Né? Agora, claro, também eu sou um doutrinador, então muitas das minhas opiniões estão aí registradas. O senhor não foge ao debate? Não fujo, né, na verdade. Como eu demonstrei naquela sessão. E costumo dizer, aquela crítica que eu fiz ao ministro Lewandowski, eu já havia feito publicamente. Que especificamente em relação ao fatiamento da decisão de julgar o impeachment da presidente no Senado. Né? Pois é, eu tenho uma pergunta para o senhor sobre isso. O senhor falou que foi uma atuação heterodoxa. Aquele fatiamento, o senhor enxergou ali uma ação deliberada do Lewandowski, do Renan, para proteger a então presidente Dilma? Não tenho dados. O que vocês publicaram não é exatamente, vamos falar assim, dignificante. Né? Porque se fala numa negociação, inclusive envolvendo salário de juiz. Então, não é, e isso deve ser, inclusive, negado, né? Porque, de fato, se houve, ou se pensou nessa negociação, foi algo indevido. Mas, de qualquer forma, não ficou bem para o sistema, tanto é que nós víamos que aquilo era um artificialismo, né? De fato, se fez uma interpretação heterodoxa do texto constitucional. Porque é uma punição muito grave, ela perde o mandato, mas, ao mesmo tempo, ela mantém os direitos políticos. Fica muito desequilibrado, né? Parece que foi exagerada a perda do mandato, não? E com argumento, vamos dizer assim, um tanto quanto juvenil, né? Dizer que ela podia ser presidente da República, mas que agora em seguida não poderia ser cozinheira. Bom, essa é uma condição que o texto constitucional estabeleceu e que não permitiu fazer esse tipo de partição. Se ela tivesse sido antes cozinheira, talvez não tivesse sido presidente da República e nós não teríamos passado pelo impeachment, né? Ministro, o ministro Teori Zavascki, que é o relator da Lava Jato lá no âmbito do Supremo, ele reprovou a divulgação daquele telefonema da presidente Dilma para o ex-presidente Lula, que foi divulgado no mesmo dia em que foi gravado. Né? Ele viu ali, segundo o Teori falou, que foi finalidade constitucional legítima questionável, porque não foi submetida ali a um contraditório mínimo. Né? E ele também criticou a denúncia que o procurador Deltan Dallagnol fez em relação ao ex-presidente Lula, chamando ali de espetáculo midiático. O ministro Teori Zavascki tem razão nesses dois casos? A questão da divulgação do telefonema, a meu ver, foi um ato consciente do juiz fazendo um sopesamento. Não é? Ele entendeu que, tendo em vista a gravidade, ele entendeu que havia ali um conluio, não é? Então ele decidiu fazê-lo. Mas não é uma interferência no processo político? Exatamente. E o ministro Teori, essa questão ainda não foi discutida no âmbito da turma, e o ministro Teori considerou
que isto era impróprio, quer dizer, que de fato, além do que, em relação à própria presidente Dilma, ele entendeu que a gravação já tinha extrapolado o tempo em que ela tinha sido autorizada, portanto, considerou também nesse aspecto indevido. A meu ver, pode ser que ele tenha razão e precise ter cuidado com esse tipo de coisa. A própria legislação exige o sigilo em relação a isto. Também quanto à espetacularização, a gente tem que ter muito cuidado. Não só esses episódios de apresentação ao público em geral, como também esses vazamentos seletivos e tudo mais. Evitar julgamentos sumários. Exatamente. E isto ocorre, infelizmente. E é muito difícil para vocês da mídia censurar esse tipo de atitude por parte, por exemplo, de delegados ou de membros do Ministério Público, porque, claro, vocês são beneficiários. É notícia, é notícia, etc. Eu até brinquei em algum momento que a mídia estava como um adicto que depende do fornecimento da droga, né? Então, vocês precisam... E isso dá um empoderamento enorme ao Ministério Público. Eu já até censurei a própria Procuradoria-Geral, num caso determinado, porque a questão chegou antes a um jornal nacional do que ao meu gabinete. A petição do Procurador-Geral estava no Jornal Nacional, mas não estava ainda no meu gabinete. Tanto é que eu agradeci a colaboração do Jornal Nacional nesse caso. É algo indevido. Né? O ministro, tem uma discussão em Brasília sobre a tipificação do crime de Caixa 2. E aí, muitos no Congresso defendem que, uma vez tipificado, haveria uma anistia automática para o passado, ainda que os investigadores da Lava Jato, por exemplo, quisessem fazer denúncias, levando em conta que esse Caixa 2 do passado pode ser enquadrado em corrupção ativa de quem pagou, passiva de quem recebeu, lavagem de dinheiro, tráfico de influência. O senhor vê a possibilidade de uma anistia para o Caixa 2, se for tipificado o crime? Na verdade, a gente tem que observar isso com muito cuidado. No âmbito da justiça eleitoral, nós temos duas abordagens em relação a esse tema. Alguns consideravam que seria o crime do Caixa 2 puro e simples. O fato de entregar dinheiro sem nenhuma conotação de corrupção ou coisa do tipo. Que isso seria um caso de um crime eleitoral, omitir uma declaração que seria devida. É o artigo 350 do Código Eleitoral. Acho que hoje a maioria do tribunal entende que isso seria atípico do ponto de vista penal, a não ser que viesse envolvido com corrupção, com outros propósitos. Por isso também os procuradores optaram por essa criminalização. Então, a meu ver, se vier a criminalização, a tipificação nova, em relação à Caixa 2, não haverá o que fazer em relação ao passado. Automaticamente há uma anistia, um perdão. Exatamente porque se assume que antes não havia o tipo, não é? Portanto, a lei não pode retroagir. A lei não pode retroagir, né? E, portanto, isto terá que ser realmente... Agora, não vai permitir, ministro... Agora pode ter ocorrido, sim, claro, por exemplo, de Caixa 2, mas que era propina, que era corrupção, né? Que tinha outros propósitos. Essa tem sido a interpretação majoritária dos investigadores da Lava Jato. Sim, mas é preciso saber se de fato se cuidava disto, ou se cuidava de mera doação. E de fato, nós sabemos que ao longo dos anos, não é, nós tivemos esse tipo de prática. Até por razões circunstanciais. Não ser perseguido, não ser identificado, não é? Nenhuma outra irregularidade, a não ser desse tipo. Então, isso terá que ser olhado com cuidado. Vai acabar no Supremo, né? Provavelmente. Certamente vai ser discutido. Agora, a simples tipificação leva a essa situação, né? Ministro, discussão sobre os supersalários. Está se votando no Congresso Nacional uma regra orçamentária mais rígida, chamada PEC do teto, que vai colocar um limite para o crescimento dos gastos públicos. E vai haver aí uma disputa maior pelos recursos do orçamento, que são finitos, eles não são ilimitados. O presidente do Senado, Renan Calheiros, montou lá uma comissão para fazer um pente fino nos supersalários. As associações de juízes estão reagindo, dizendo que isso é uma retaliação, porque há um combate à corrupção. Mas o que a gente vê ali, ministro, assim, há casos de desembargadores que ganham até R$200 mil, R$150 mil, e o teto constitucional é de R$33.700, que é o vencimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual que é a posição do senhor em relação a esse tema?
Eu tenho a impressão que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer, quando eu vejo o juiz estadual dizendo que se está discutindo salários por conta de combate à Lava Jato, eu já vejo que é uma mistificação, porque o juiz estadual não tem nada a ver com Lava Jato, né? Portanto, estão aí, são 18 mil combatentes contra a corrupção. E uma coisa é combater a corrupção e outra coisa, como o senhor disse, é respeitar o teto constitucional. Exatamente. E esse era um debate que deveria ser até dispensável, porque, a rigor, todos sabem qual é o teto. Eu sei, inclusive, que a ministra Carmen Lúcia recentemente recebeu um grupo de juízes e colocou o seu contra-cheque na mesa para deixar de forma insofismável que ela recebia aquilo que estava no seu olerite. Então, a meu ver, esse debate está desfocado. Acho que nós devemos atender aquilo que está no texto constitucional e cumprir o teto. O que aconteceu ao longo desses anos é que nós fomos tomados por uma sanha corporativa. E inventaram-se penduricalhos, os mais diversos, as fórmulas mais criativas, e o brasileiro é muito criativo, né? E foram pendurando os benefícios. E a solução é o quê, ministro? É uma súmula vinculante do Supremo dizendo, olha, esses penduricalhos, ninguém pode receber acima do teto e ponto. Eu tenho a impressão de que até teria que haver um tipo de controle orçamentário. Eu já cheguei até a conversar com o ministro Diogo, porque, a meu ver, esse modelo da autonomia orçamentária e financeira não deveria levar a esse ponto. Quer dizer, o tribunal que pagasse vantagens indevidas deveria ficar sem receber os recursos para a suplementação de suas despesas. Isso acontece. Recentemente, TST e STJ pagaram vantagens indevidas para servidores, inventaram um 13%. E recentemente receberam o suplemento. O Supremo cassou essa vantagem, mas aquilo que se pagou anteriormente ficou. Portanto, isso precisa ser realmente controlado. Mas não tem que ter uma decisão do Supremo ou do Congresso, ou é só uma decisão do Executivo? Eu já até brinquei que talvez a gente precise de uma lei que mande a gente ter vergonha na cara, porque a rigor é tão explícito. Já está na Constituição. Já está na Constituição, já se sabe, não há controvérsia. E há leis estaduais, até uma lei que está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal, cuja constitucionalidade, na época do ministro Brito, um dos últimos processos dele, em que havia tantos penduricalhos no Rio de Janeiro, auxílio creche, auxílio educação, auxílio não sei mais que, para os juízes. Quando a nossa jurisprudência diz que os benefícios que devem ser dados aos juízes são todos só aqueles que estão na LOMAN, na Lei Orgânica da Magistratura. Mas aí se diz, não, a LOMAN envelheceu. Ora, que se atualize a LOMAN, não é? Então, em suma, eu acho que isso precisa ser realmente discutido. Não que não deveria haver ajustes ou reajustes de salários de juízes, mas dentro dos padrões, não é? A meu ver, isso tem que ser discutido. Mas acredito que hoje isso precisa ser discutido. Acho que uma grande mazela hoje do Brasil é a força desmesurada das corporações. Veja, esse argumento, canhestro. E o juiz ele é o aplicador da lei. De dizer que quem quer questionar salário de juiz está a favor da corrupção. Poxa, veja que não tem relação de causa e efeito. É mistificação. E aquele que aplica a lei não pode burlar a lei, né? Exatamente. Como que o juiz vai dizer ao seu cidadão lá no interior que ele ganha extrateto? E fica ali proferindo sentenças, condenando as pessoas. Condenando as pessoas e aplicando o princípio da legalidade. Está errado. Está errado. Tá errado. Ministro, boa declaração. Na quarta-feira, eu quero opinião do senhor sobre essa invasão ao plenário da Câmara por manifestantes ali de extrema-direita que pediam a presença de um general no Congresso, né, e a volta da ditadura militar. O Congresso ali na Praça dos Três Poderes, ele é a casa do povo, é um símbolo importante da democracia. Isso preocupa o senhor esse tipo de movimento, ministro? Com certeza. Eu acho que temos tido exageros aí de todos os lados. Né? Como também me preocupa, por exemplo, esses episódios em relação à invasão de escolas. Né? Uma coisa é fazer um protesto simbólico. Né? Outra coisa é transformar isto numa ocupação permanente. Vimos que já teve mortes. Acho que nós precisamos dar atenção a isto e fazer... Mas a morte ali era uma coisa que não tinha a ver com a ocupação, era uma rixa entre colegas no Paraná. Foi esse mas caso, certamente né? Isto passa a ter uso de drogas, abusos, pessoas que nada têm a ver com a escola, que passam ali a frequentar, os chamados nem, aqueles que nem estudam, nem trabalham, que passam a ser chamados para esse tipo de atividade. Em suma, eu acho também que o Brasil tem que se acostumar a preservar
a autoridade. Né? A autoridade não é nada de ruim. Né? Isso decorre do modelo de Estado de Direito. Quer dizer, escola é para estudar. Eu vi esses dias que havia uma medida da Procuradoria do Cidadão, em Brasília, para verificar a liceidade de uma medida tomada pelo ministro da Educação, que mandou verificar o nome dos estudantes que tinham invadido a escola. A procuradora Débora do Prado tinha tomado essa medida. Eu achei engraçado, Kennedy, porque até falei no plenário do Supremo, o Brasil é um país psicodélico, porque acho que teria que ter havido investigação quando as escolas foram invadidas, porque é um serviço público que está sendo interrompido. Não é? Então, é muito curioso Mas isso. como é que fica o direito de manifestação? Sim, mas o direito de manifestação, ele tem que ser compatível com outros direitos. Eu não posso exercer meu direito de manifestação e impedir... Desrespeitando a lei. Né? Desrespeitando a lei e impedir, por exemplo, que você passe por aquele local. Não é? Tanto é que a Constituição se previne contra isso. Diz, em local público, a liberdade de reunião ou de manifestação, observado, não é, que não haja outra reunião marcada para o próprio local, para evitar exatamente essa situação, que seja pacífica, sem armas. Veja, portanto, que há pressupostos no próprio texto constitucional. Quem aparece com pau, machado, foice, corrente, obviamente não está exercendo a liberdade de reunião, tal como o texto recomenda. Ministro, encerrando aqui a entrevista, falar um pouquinho de política internacional. Houve aí a eleição do Trump nos Estados Unidos, o Brexit. Tem uma onda ali na Europa de preconceito, de resistência aos refugiados. O senhor viu uma guinada conservadora global? O senhor que estudou na Alemanha, né, fez doutorado na Alemanha, morou um tempo fora. Como é que o senhor avalia esse momento? Não, nós estamos vivendo tempos esquisitos. Né? É notório que nós estamos vivendo tempos muito peculiares. E já há algum tempo temos esses movimentos na Europa, você conhece, de movimentos ultraconservadores, ultranacionalistas. Né? Isso se manifestou também nesses novos estados que se criaram e que se agregaram à União Europeia. Vimos aí a Hungria, né? Problemas de Polônia, problemas desse tipo. Agora, eu acredito que, em parte, a globalização certamente pode ter trazido esse desemprego e tudo mais, e, de uma forma mais ou menos simplista, se atribui a isto, né? As mazelas das pessoas que estão enfrentando realmente dificuldades. Também a vinda de estrangeiros, né? Nós vimos isso também nas manifestações agora do presidente Trump, né? Para os países, né? Gera esse tipo de sentimento, né? Também o terrorismo assola e gera insegurança. Em suma, é um coquetel, né, de fatores, né, que gera esse tipo de insegurança e fortalece esse tipo de movimento. Nós precisamos acreditar que a democracia que está bem assentada, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, vai ter força institucional para superar. Já tivemos momentos outros, né? Estamos agora na segunda geração Le Pen, né? Mas a primeira geração já tinha essa força na França, como nós sabemos. Na Alemanha também houve a presença de partidos de ultradireita também, com força temporária. Então, acredito que isto vai passar e que nós vamos voltar a um quadro de normalidade. Agora, também... E a sua opinião sobre o Donald Trump? Desculpe interromper. Pois eu estive até acompanhando as eleições nos Estados Unidos, né? Eu fico com a percepção de que é uma pessoa extremamente atilada e que percebeu exatamente esses movimentos, né? Conseguiu antecipar esses movimentos e portanto, adequou o discurso, claro que a partir de suas visões de mundo, né, para dar conforto a esses grupos que estão, vamos chamar assim, num estado de desassossego, né, de desconforto da alma. Essa é a minha visão, de que, no fundo, ele soube captar essa... Será pior para o Brasil? Seria Hillary? A relação com o Brasil vai mudar muito? Não sei avaliar. Acredito que, de qualquer forma, até ouvi isso do embaixador Sérgio Amaral, lá em Washington, que o Brasil, na sua condição hoje peculiar, inclusive na América do Sul e na América Latina, é parte das soluções e não dos problemas. Né? Ministro, obrigado pela entrevista do senhor. Eu é que agradeço. Muito obrigado.